abrir em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 7. Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servei uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, hoje pela manhã eu estava lendo esse texto e alguns dias atrás nós tivemos uma pregação aqui sobre a luz, que Cristo é a luz do mundo e que na nossa participação neles nós também somos luz. Se a gente voltar aqui nesse texto de Pedro, o bloquinho anterior de versículos, ele vai estar falando sobre a nossa libertação e como a gente agora, depois de libertos, não podemos mais viver. Então ele fala, olha, vocês não podem mais viver como vocês viviam antigamente, porque vocês foram libertos. E vocês também não podem viver como aqueles que não foram libertos, de acordo com as suas paixões e com as paixões desse mundo, porque Cristo nos libertou e nos abriu os olhos para uma nova forma de vida. E eu fiquei pensando nesse texto e nessa parte aqui que Pedro vai falar, então, como nós devemos viver. Ele começa esse versículo, esse capítulo, os irmãos podem ver, falando de como nós não devemos viver, porque fomos alcançados com Cristo, e agora ele fala, então, como nós devemos viver. E aí ele vem trazer aqui alguns deveres dos crentes um para com os outros, é o título desse capítulo. E vem trazer algumas orientações de como agora nós devemos viver. O que em nós deve ser manifestado depois que Cristo nos alcançou e que nos abriu os olhos para a sua verdade e que nos trouxe, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua luz. E aí ele começa a dizer que nós sejamos criteriosos, sóbrios nas nossas orações, acima de tudo, intensos no amor um para com os outros, e que a gente não murmure e que sirva de acordo com aquilo que Cristo tem colocado nos nossos corações. Irmãos, nós precisamos manifestar aquilo que Deus tem colocado, revelado a nós. Nós recebemos essa palavra, mas nós precisamos viver ela. Nós precisamos viver de acordo com ela. E aqui tem uma orientação de Pedro para como a gente pode fazer isso. E nós devemos ficar atentos a essas orientações, porque se nós estamos fora disso, se o nosso proceder está fora disso, algo está errado. Nós não estamos revelando a verdade que nos foi dita. Nós não estamos revelando a verdade que nos alcançou. Então nós precisamos pensar agora no nosso proceder. Nós precisamos entender que nós não temos mais a possibilidade de viver como anteriormente. Cristo nos alcançou. E assim como foi ensinado para nós que agora a gente é mensageiro dessa luz, e a luz precisa ser colocada no local adequado para que ela seja expandida, nós precisamos que a nossa vida seja colocada de forma adequada, para que essa mensagem seja repassada às outras pessoas. Existe uma nova forma para nós vivermos, e a gente precisa viver de acordo com isso. A palavra não pode ser só entendida, absorvida intelectualmente, e isso não frutificar nas nossas relações, em como nós tratamos aqueles que estão à nossa volta, em como nós influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude, porque a gente sabe que nem todas as áreas das nossas vidas será fácil manifestar aquilo que Cristo tem nos mostrado, mas precisa ser o nosso desejo, precisa ser algo que arda em nosso coração, que agora o proceder seja diferente,
Depois os irmãos façam essa leitura do capítulo inteiro e observem que quando Cristo nos alcança, precisa haver uma mudança. E o texto é bem claro aqui nesses 2 blocos de versículos, porque materialmente está falando de como nós vivíamos e não devemos viver mais. E agora, nesse pedacinho que a gente leu, ele fala de como nós devemos viver. Como é o proceder agora? Então, que isso seja claro na nossa mente. Existe algo que o Senhor tem nos chamado para viver. Existe uma maneira que o Senhor tem nos chamado para viver. Existe uma nova realidade de vida. E nós precisamos viver de acordo com ela. Nós precisamos desejar viver de acordo com ela. A gente não pode mais se conformar com aquilo que era antes. A gente precisa querer essa nova vida. Beber dessa nova água todos os dias, para que seja transformado cada dia mais. A gente não pode se conformar e dizer, somos assim mesmo, é muito difícil, é muito complicado. Não, porque nós somos alcançados. Porque nós somos libertos. E isso precisa frutificar na maneira que nós vivemos, irmãos. Nós precisamos estar de acordo com esse novo proceder. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê discernimento de entender como é esse novo proceder a cada dia mais. Que a nossa mente seja transformada pela revolução da palavra, pela ministração da palavra, pela revelação dela também. E que isso alcance o nosso coração de tal forma que as pessoas ao nosso redor também consigam ver. Que a mensagem seja anunciada através das nossas vidas. Mas não só por uma obrigação de pregar a palavra. Nós não podemos nos colocar num grupo de regras e viver só para que os outros vejam. Mas que o nosso coração de fato seja transformado. Que a cada dia haja uma nova transformação, um novo desejo dessa transformação. E que o Senhor nos ajude a evidenciar também na nossa vida essa diferença. De quando nós não éramos alcançados para quando nós fomos, a partir do momento que nós fomos. Que o Senhor nos ajude cada dia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. E agora nós vivemos em novidade de vida. Então nos ajude, ó Pai, nos capacite, Senhor, ilumine o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Que a sua palavra seja revelada cada dia mais e que isso transforme, Senhor, o nosso coração. Coloque em nós também desejo, Senhor, de viver, Senhor, para que as outras pessoas também possam ver através de nós a sua luz. Aquilo que brilha, Senhor, e arde em nosso coração, que isso seja visível. Nos ajude, Senhor, nos capacite em cada área, em cada dificuldade, em cada lugar onde estivermos, Senhor. Que o Senhor age através de nós. Essa oração que fazemos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. É com alegria que nós nos encontramos aqui para servir o Senhor nessa manhã, apresentar diante dele a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, e aproveitar também e intercedermos por nossos irmãos, Nós temos irmãos enfermos, a família Dona Josefina está enlutada, Nossa irmã faleceu e nós devemos orar pela família, orar pelo seu Eliseu, que também caiu, machucou, por Cleusa de Arlan, está melhor, graças a Deus. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, Dona Carmélia, são os irmãos mais idosos da nossa igreja, Dona Mi, E nesse frio agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque as doenças aí do coração, pressão, tudo dá problema agora no frio, Então, orar para Deus nos dar livramento, livramento para as nossas crianças também, Deus guardar a nossa vida, Nós vamos orar daqui a pouco. Nós queremos agradecer a Deus porque o irmão de Aline fez a cirurgia, está passando bem, graças a Deus. Então, nós temos motivos também para louvar e agradecer o nosso Deus. E a semana toda que Deus nos deu bênçãos, nessa semana inteira, Nós vamos orar e depois da oração, nós vamos separar para a lição. Então, de jovens para baixo, poderão ir e os adultos aqui comigo, tá? Então, vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, nessa manhã, de estar em tua casa, de poder te cultuar, te adorar, Senhor, sem impedimento algum. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derramou durante toda essa semana na nossa vida, Pai.
pelo cuidado, pelo sustento, a proteção, os livramentos. Deus, tua mão, Senhor, sobre nós. Queremos também te agradecer, Senhor, por ter o privilégio de estudar a tua palavra, Senhor, nessa manhã. E queremos pedir que em cada classe, Senhor, tu estendas, ó Deus, a tua mão sobre nós, teu Espírito nos ilumine, para entendermos aquilo que é a mensagem do Senhor para a nossa vida, Pai. Queremos pedir também, Senhor, nessa manhã, que o Senhor esteja consolando, Senhor, a família de nossa irmã Dona Josefina. Ó Deus, que o Senhor coloque sobre eles o consolo do Espírito Santo. Também, Senhor, restaura a saúde daqueles que estão enfermos. Obrigado, Senhor, pelas respostas de oração que nós tivemos, pelos irmãos que estavam também, Senhor, fazendo cirurgia. Que o Senhor continue, ó Deus, operando neles, trazendo, Senhor, a restauração completa. E obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos. Te louvamos, Senhor, pela comunhão e oramos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então nós vamos nos separar para a lição, né? Os irmãos poderão ir, os jovens, né, poderão ir para a classe, e os adultos aqui comigo. Nossos irmãos adultos aqui, né? Nós estamos estudando Apocalipse. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, nós leremos do primeiro verso até o verso 6. É a próxima igreja que nós estamos estudando, é a carta à igreja de Sardes, em Sardes, né? Então, Apocalipse, capítulo de número 3, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estavam para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não venho... Vou ter que pegar o óculos, irmãos. Eu pensei bem. Eu acho que meu óculos está na pasta. Não é daqui. Comecei bem, mas não chegou no meio e não deu. A vista vai embaçando, né? Então vamos lá. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado. Meus irmãos, nós estamos estudando as cartas, né, as 7 cartas às 7 igrejas, né? Nós já estudamos algumas e já aprendemos que essas cartas elas são direcionadas a todas as igrejas em todas as épocas, né? Elas representam essas igrejas. Então, quando há uma carta, o apóstolo João escrevendo a carta, né, o Senhor Jesus direcionando a carta para a igreja, ele estava pensando em todas as igrejas, desde a época em que foi escrita até os nossos dias. Como era o 7 é a totalidade, então elas representam todas as igrejas. E aí, em cada carta, os irmãos viram que o Senhor Jesus Cristo trata de algum assunto que
que é pertinente, que é atual para os nossos dias. Em cada carta ele trata de algo que ele quer corrigir na igreja. Então nas cartas nós temos repreensões, nós temos exaltação, nós temos louvor, né, de Cristo para a igreja, falando, né, exaltando a igreja por alguma coisa boa que estava acontecendo no meio da igreja. Mas também nas cartas nós temos repreensões daquilo que estava errado, né? E no final, algumas das cartas ele faz promessas, né? Quase todas as cartas ele faz promessas. Então a carta trata de Deus levanta o problema que está na igreja. Então Jesus levanta o problema que está dentro da igreja, exalta as qualidades dessa igreja, faz as repreensões para correção e no final faz promessas. Então, em todas as cartas nós vamos achar esse tom, porque o objetivo da carta é justamente botar em ordem a vida da igreja, né? Então, aquilo que é bom ser ressaltado, aquilo que é ruim receber repreensão e dar a proposta de correção, e no final fazer uma promessa para aqueles que realmente mudaram e atenderam à voz de Cristo. Essa cidade, Sardes, irmãos, também é uma das cidades da Turquia. Sardes, hoje, né, tem ainda existem, né, ruínas dessa cidade da época em que João escreveu. A cidade foi destruída por um terremoto no século 17. Então, aliás, no ano 17 depois de Cristo. No ano 17 depois de Cristo, a cidade recebeu um terremoto e foi destruída. Mas aí depois o imperador romano, acredito que foi Tertuliano, ele reconstruiu a cidade de novo, né? Mas aí, assim, muita coisa se perdeu, né? Quando há um terremoto e há destruição total, então fica só ruínas. Aí a partir das ruínas que começa de novo a reconstrução da cidade. Mas a cidade é uma cidade muito antiga, né? E foi importante. Ela era a capital da Lídia, e aí na Ásia Menor, e era uma cidade importante por vários aspectos que nós vamos falar daqui a pouco. Mas assim, hoje nós temos escavações lá na região em que mostra a antiga cidade, né? E é interessante as escavações, porque as escavações elas vão tratando de épocas, né? Então, por exemplo, a primeira camada é de uma época, porque como as cidades eram destruídas e reedificadas, então elas eram reedificadas sobre fundamentos da antiga cidade. Então, à medida em que eles vão fazendo as escavações, eles vão descobrindo as construções que existiam na época, né, que houve a destruição, né? Então a cidade no século VII a.C., né, que ela foi invadida, né, na época, né, por Ciro, persa, lembra? Naquela época, e foi a primeira vez que a cidade foi dominada e subjugada. A cidade ela ficava sobre uma colina, de um monte, e existia uma muralha grande que cercava toda a cidade, e era praticamente impenetrável. Não tinha como entrar na cidade, não tinha como invadir a cidade, e por isso então essa muralha dava uma segurança muito grande para a cidade. O exército da cidade nunca foi dominado, subjugado numa guerra, porque toda vez que havia guerra, as muralhas protegiam a cidade. Então eles tinham uma segurança, né? E ficavam totalmente ilesos de ataques e de invasões de outros povos. Mas na época de Ciro, acharam uma fresta na muralha, e aí por essa fresta na muralha, enquanto os soldados dormiam, o exército de Ciro entrou por essa fresta, e aí alcançou os portões da cidade e abriram, e aí foi a primeira vez que a cidade foi derrotada. Isso lá no século VII a.C. Depois, numa segunda vez, a cidade foi destruída e caiu de novo, né? Aí já foi no ano 218 a.C., quando
Antíoco Epifânio, né, conseguiu invadir a cidade pela mesma fresta. Olha, então, primeiro, em 529 a.C., Ciro invadiu a cidade por essa fresta. E agora, depois, né, vários anos depois, no ano 218, Antíoco Epifânio invade a cidade pela mesma fresta. Razão por que Jesus fala no texto aqui, para eles serem vigilantes. O que aconteceu? A cidade tinha uma segurança tão grande que eles pensaram que não precisava ficar atentos, né? Não, estou seguro, estou tranquilo, ninguém vai invadir a cidade, ninguém conseguiu até hoje, ninguém vai invadir. Mas havia esse lugarzinho por onde passou o soldado e abriu os portões, e a cidade foi invadida 2 vezes. Então, quando Jesus diz assim, aqui no texto, né, no verso 2, ele diz assim, que para eles ficarem vigilantes, porque senão ele virá como ladrão à noite, e ninguém saberá a hora em que ele virá. Ele está citando justamente esses exemplos que aconteceram. Por falta de vigilância e por uma autoconfiança tão grande, a cidade foi destruída 2 vezes, foi dominada 2 vezes. Uma coisa interessante, né? Jesus fala para a gente ficar vigilante, né? Vigiar e orar, né? Porque a autoconfiança, né, que às vezes a gente tem, e a falta de vigilância pode ser o motivo da queda, tá? Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Seguindo então, meus irmãos, a cidade, ela era uma cidade importante por causa do comércio. Então, um comércio ativo. A palavra Sardes significa vermelho. Ali na cidade havia várias pedras com um tom de vermelho, né? E aí essas pedras eram usadas na construção. Então, por isso ela recebeu o nome de Sardes, né? Então, cidade vermelha. Mas havia muito ouro e prata na cidade. De que tem a história, o dinheiro, pela primeira vez que foram feitas as moedas, foi em Sardes. Então, lá, confeccionado pela primeira vez o dinheiro em moeda, né? E aí a cidade era importante por isso. Então, um centro comercial importante. Havia também um estádio, né, onde havia os jogos, né, e esportes praticados nessa cidade, um estádio muito grande. Talvez fosse o segundo estádio da Ásia Menor, conhecido na Ásia Menor. Havia também um templo a uma deusa, né, além da Artemis, né, que era a principal dos gregos, né, mas também havia um templo ali dedicado a uma deusa que tinha o poder, entre eles, né, de reviver, de ressuscitar as pessoas mortas. E eles adoravam essa deusa. E o templo era um dos o quarto templo, maior templo do mundo conhecido. Era nessa cidade, nessa colina. E existe ainda até hoje as ruínas desse templo, as colunas desse templo, né? Existia também uma sinagoga, porque ali havia a presença de judeus. Existia uma sinagoga também muito grande na cidade. E a sinagoga era muito importante porque toda a sinagoga, toda a construção da sinagoga era de mármore. Então existe ruínas dessa sinagoga até hoje. Bom, falando sobre a cidade, vamos para a igreja. O que aconteceu depois dessas derrotas, dessas invasões? É que a cidade não apenas foi influenciada por povos, outros povos, né, que vieram e dominaram a cidade, mas a cidade passou a viver um período de luxúria e ao mesmo tempo de licenciosidade. A cidade era uma cidade imoral, né? E as pessoas que estavam ali, elas estavam vivendo uma vida imoral muito grande, mas muito grande. Razão porque Jesus fala de vestiduras brancas aqui na carta. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Vestidura branca é sinônimo de pureza, né? E pureza moral, né? As noivas vestiam de branco, né?
como sinônimo de pureza moral, né? E aqui Jesus fala que há alguns poucos que não sujaram as suas vestiduras, né? Então, por causa da imoralidade que cercava a cidade. E é para essa igreja que Jesus escreve essa carta. Qual é o propósito dessa carta? Então, primeira coisa, que o propósito da carta era chamar a igreja ao arrependimento, chamar a igreja ao reavivamento, trazer a igreja para perto de Deus e para a prática das boas obras, ou seja, das obras que Deus deseja da igreja. Então nós vamos ver algumas coisas importantes aqui, né, nessa igreja. Primeira coisa, irmãos, que tinha na igreja aqui, é que na igreja tinha crentes vivos, mas tinha crentes já mortos. Mortos espiritualmente, não mortos fisicamente. E tinha alguns que estavam doentes espiritualmente. Então, quando ele chama ao arrependimento, ele o reavivamento, ele está justamente pensando, a palavra reavivamento é muito interessante, né? Reavivamento é reviver aquilo que está quase morrendo. Já estava quase morto, reviver. Então, o propósito do reavivamento é trazer a igreja de novo a Deus e a Cristo. Então, por isso, ele faz algumas observações aqui no texto interessantes. A igreja tinha uma aparência de viva, mas Jesus diz, a igreja está morta. Então, observe em alguns dos versículos as coisas interessantes aqui. Versículo 2, ele diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então ele está falando que existia gente na igreja já morto espiritualmente, mas existia na igreja também pessoas que estavam quase morrendo. Ele diz assim: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, interessante, irmãos, porque muitas vezes os ataques que a igreja sofre são ataques externos, né? Ou seja, nas outras cartas nós vimos que havia perseguição, que havia a influência de outras doutrinas, né, de heresias dentro da igreja, lembra? Os nicolaítas, né, a presença de Jezabel nas igrejas. Então eram doutrinas que estavam atacando a igreja com influências de fora. Mas aqui no texto, o que o texto está dizendo é que o problema da igreja de Sardes é que o que estava atacando a igreja não era o que estava de fora, mas era o que estava de dentro. Que o que estava acontecendo é que a igreja estava esfriando espiritualmente, sendo influenciada pela visão do mundo e vivendo essa visão do mundo dentro da igreja. Isso estava se espalhando como um fermento que se espalhava na massa. Então, à medida em que a igreja estava exercendo suas atividades, suas obras dentro da igreja, as obras da igreja não eram íntegras, porque elas não partiam de vidas íntegras, de vidas que eram realmente comprometidas com o Senhor. Então, o que estava acontecendo com a igreja é que a igreja tinha uma aparência de vida. Então, por fora, quando se olhava a igreja, e até outras igrejas da região, tinham a igreja de Sardes como uma igreja viva, vibrante, atuante, né? Porém, quando Jesus examina a igreja, Jesus diz assim: vocês têm aparência de vida, mas vocês estão mortos. Porque Jesus estava examinando a igreja internamente. Jesus estava examinando o coração dos membros da igreja. E a conduta dos membros da igreja, embora aparentasse serem condutas corretas, ele está dizendo assim: elas não são íntegras. Ou seja, aquilo que a igreja praticava dava uma aparência de ser uma coisa correta, mas Jesus está dizendo: mas vocês estão não estão vivendo de forma íntegra diante do meu Deus. Então ele diz aqui: as suas obras, ele diz, na presença do meu Deus, elas não são íntegras. Então Jesus está sabendo assim. Vamos pensar, irmãos, é como se a igreja tivesse uma religiosidade aparente.
Na verdade, tinha religiosidade. Eles estavam indo para o templo, eles estavam adorando a Deus, eles estavam servindo a Deus, porém, aquilo que eles estavam fazendo não era, na verdade, movido pelo relacionamento deles com Deus, mas era movido por uma religiosidade. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando uma pessoa está vivendo uma vida religiosa aparente, nem sempre ela está fora da igreja, nem sempre ela está fazendo coisa que aos olhos dos outros traz escândalo. Porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa está longe de Deus, uma pessoa está vivendo sem relacionamento com Deus, quando essa pessoa está praticando coisas inconvenientes, coisas lá fora, de mau testemunho. Muitas vezes a gente pensa que uma pessoa está espiritualmente morto ou doente espiritualmente, quando essa pessoa está fazendo aquilo que é errado. Então a gente tem a tendência de olhar, porque como nós não conhecemos o coração, a gente tem a tendência de olhar a prática de vida das pessoas e julgar que as pessoas estão mortas porque elas estão praticando coisas inconvenientes, fazendo aquilo que é errado lá fora. Mas Jesus, que sonda a igreja e que vê a igreja, Jesus está vendo o que está internamente morto. Na verdade, a prática era apenas uma prática religiosa, era algo que apenas era um costume religioso. Irmãos, isso nos nossos dias é extremamente atual. Muitas vezes tem pessoas na igreja que vêm na igreja, mas eles estão vindo por causa do costume. Eles têm entendimento de que eles precisam ir à igreja, que eles precisam adorar a Deus, mas isso não é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, isso não é fruto de uma vida com Deus, isso é fruto de uma compreensão, de um entendimento daquilo que devem fazer. Então estão vindo à igreja por dever e não por prazer, estão servindo a Deus não por temor, estão servindo a Deus por costume, por hábito. Era o que estava acontecendo na vida da igreja. Então ela tinha uma aparência de vida. Então, na verdade, na maioria dos membros da igreja, eles estavam vivendo como uma igreja viva, forte. Mas Jesus diz: mas isso é só por fora. O profeta Isaías disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, muitas vezes aquilo que a gente está fazendo para Deus pode estar partindo apenas, irmãos, do nosso exterior e não do nosso coração. O que nós estamos servindo a Deus pode ser apenas por um dever e não por uma consciência de que aquilo que nós estamos fazendo é para agradar a Deus, é para louvar a Deus, para servir a Deus. Não, é porque nós estamos vivendo numa comunidade, e aí nós aprendemos a fazer. Filho de crente, irmãos, muitas vezes vive dessa forma, né? Porque aprende tanto a vir na igreja, e vem todo domingo na igreja, que às vezes vem na igreja por dever apenas, e não porque tem mesmo um desejo de estar servindo, e amando, e andando com o Senhor. Por isso, irmãos, muitas vezes filho de crente tem temor a Deus, filho de crente dá um bom testemunho, não faz muita coisa errada, não é? Às vezes dá um dízimo, participa dos ministérios da igreja, mas às vezes não tem nenhuma experiência de vida com Deus. E a gente vê isso muito, né? Especialmente quando os pais morrem. Parece que os pais é que conduziam, né? Vocês conhecem muita gente assim. Quando os pais morrem, os filhos que antes vinham à igreja acabam afastando, porque agora não tem nem mais os pais para cobrarem, né? Eu lembro de um membro da igreja, que ele chegava aqui na igreja e ficava em pé e olhava para trás e contava todos os filhos e netos que estavam na igreja.
Ele contava, olhava assim, eu via ele contando. Depois, no dia seguinte, aquele que faltou, ele pegava o telefone cedinho e ligava para saber se estava doente. Você está doente? Não vou, não estou doente não. Por quê? Você não foi na igreja? Se você não foi na igreja, porque está doente, né? Então, às vezes por esse dever, essa aparência, né, de religiosidade, essa aparência de santidade, leva as pessoas a estarem servindo a Deus, mas não porque realmente tem um envolvimento com Deus. Era o que estava acontecendo com essa igreja. Por isso Jesus diz, vocês têm aparência de vida, mas vocês estão mortos. É muito difícil às vezes de discernir uma coisa da outra. Assim, às vezes a pessoa está aqui cheia de boa intenção, tal, e o outro, que é o que deveria estar correto, também está junto, eles fazem as coisas tudo igual. Sim. O discernimento é pessoal ou ele é da igreja? Não, é pessoal e é por Cristo, né? Por isso que é Cristo que sonda. Porque dentre os membros estava tudo normal. Então não era de intenção, não era uma intenção ruim. Não era proposital, né? Isso, essa é a palavra. Mas era a vida da igreja, ela estava vivendo daquele jeito. Porém, quando Jesus examina, né? Jesus vê. É como, quer ver um exemplo que eu vou dar para os irmãos interessante, né? O filho pródigo, o que saiu, não é? Nós vimos ele estava totalmente perdido, né? Não é? Totalmente perdido, fazendo tudo errado. E a gente diz assim, não, olha lá, o filho pródigo se perdeu, né? Mas tinha um que estava em casa, que estava também totalmente perdido. Reverendo Hernandes tem uma mensagem nesse texto, fala assim que daquele que se perde fora e daquele que se perde dentro. Então às vezes um filho está perdido fora da igreja, mas tem um filho também perdido dentro da igreja. Perdido é porque não tem relacionamento com o pai. Ambos estavam, o outro estava dentro da casa do pai, mas não se sentia como filho. Não é? Tereza? Pastor, o senhor estava falando dos filhos, né, na igreja e depois se perder. Mas muitas vezes os filhos se perdem pelo mau testemunho do pai dentro de casa. Também. Porque às vezes o pai está na igreja ali, bonitinho, direitinho, aparentemente, e em casa está dando um péssimo testemunho. E muitas vezes isso afasta os filhos. Não justifica, mas é verdade, né? Não justifica. Mas é verdade. Porque é igual o senhor falou, muitas vezes ele vai, porque o pai está falando para ir, porque o pai está levando, mas chega em casa, o pai vai dar um mau testemunho, eu falo, para que eu vou ficar indo atrás do meu pai? Ele só não está contativo, né? E talvez o exemplo do pai também, o exemplo do pai também, servindo a Deus, é a mesma coisa. Então, a gente aprende a copiar, né? Não é? Eu fico pensando assim, gente, uma pessoa se converte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas uma pessoa se converte e vem para a igreja, não é? Quando ele chega aqui na igreja, ele aprende tudo o que os membros da igreja fazem, não é? Então vamos pensar, irmãos, quer ver? Se ele chega aqui na igreja, um crente novo, vem lá do mundo, não conhece nada ainda a respeito de Deus, ele chega na igreja, ele vê crente murmurando, o que ele está aprendendo? Que crente murmura. Então, pronto. Vê crente falando mal da vida dos outros, vai copiar, né? Vê crente dando mau testemunho, ele pensa assim, certo, é assim que é para viver. Por isso a igreja precisa estar viva e não aparentemente viva. É isso que Jesus está falando. Porque quanto mais pessoas dentro da igreja com aparência só de santidade, né, vai influenciar os outros que estão vivendo assim. Por isso Jesus olha e fala assim, para aqueles que estavam sendo fiéis, ele diz assim, consolida o resto que está para morrer. Então ele falou, já tem um povo morto já, tem uns que estão na beira da cova. Aí ele chama os que estão vivos e diz assim, consolida o resto, esse que ainda não morreu, consolida para que eles não morram. Então, ou seja, a igreja tem um papel, aqueles que estão vivendo com Deus, eles têm um papel muito grande para ajudar aqueles que estão quase mortos, né? Cíntia?
morreram. E Paulo ainda adverte dizendo assim: se alguém pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, a chamada de Jesus para a igreja aqui é ao reavivamento, é para que a igreja fizesse uma análise dela mesma e olhasse e visse como que estava vivendo a igreja, para não cair no risco da autoconfiança e a falta de vigilância. A autoconfiança é achar que está bem demais. Não, estou tranquilo, estou bem. E a falta de vigilância, irmãos, é não olhar para o que está causando a morte. O que estava causando a morte na igreja? Não é? E aí, a falta de vigilância, vamos pensar, lembra da cidade? Então, por que a cidade foi invadida? Porque eles estavam autoconfiantes, ninguém destrói a muralha, né? E falta de vigilância, porque se os guardas estivessem olhando, viriam um soldado tentando entrar pelo buraco da muralha, né? Aí a falta de vigilância deu oportunidade para que o inimigo invadisse. Quando Pedro fala para a gente ficar vigilante, Pedro fala assim que o diabo anda em derredor, procurando, né? Vamos pensar no exército inimigo, irmãos. Quantas vezes eles devem ter rodeado a muralha para achar uma fresta na muralha, dizendo assim: aqui dá para entrar, aqui dá para entrar. Então Jerusalém foi atacada várias vezes por um mesmo lugar. Na época de Ezequias fez um aqueduto para levar água para Jerusalém, para dentro de Jerusalém. Então fizeram um canal na muralha, por onde a água entrava. Por esse canal, Jerusalém foi invadida várias vezes. Na época dos reis de Israel, depois na época de Soladino, né, o árabe, né, que invadiu a cidade de Jerusalém. Então ela foi invadida várias vezes por um lugar, por uma fresta, por falta de vigilância. Então, se a gente sabe que ali é que está passando, é ali que tem que guardar. Então, se você está avaliando, analisando sua vida e vê que a sua fraqueza está justamente naquele lugar, ali é o seu ponto fraco, então é ali que você precisa vigiar. É ali que você tem que ficar de olho. Porque se ali é a sua fraqueza, com certeza, não é só você que sabe, o inimigo também sabe que ali é a sua fraqueza, e é ali que ele vai procurar te derrubar, né? e invadir sua vida, né? Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, quando venceu a tentação, Lucas escreveu lá, dizendo assim: com isso deixou o diabo até o momento oportuno. Ele não disse assim: o diabo agora desistiu. Ele viu que não tem lugar com Cristo, então agora ele largou e desistiu. Não é? Ele deixou até o momento oportuno. Mas Jesus olha para a igreja de Sardes e chama a igreja ao arrependimento. Então, olha que coisa interessante as palavras que Jesus usa aqui no texto para chamar essa igreja ao arrependimento. Ele fala sobre algumas palavras importantes aqui no texto. Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos. Ele fala assim: ser vigilante. Então, chamando, ser vigilante. Depois, fortaleça, consolida o resto. Depois ele diz: lembre-se, obedeça e arrependa-se. Todas essas palavras, irmãos, que Jesus usa aqui para a igreja, ele está chamando a igreja para o arrependimento e para o reavivamento, né? É uma volta urgente para o avivamento. Então são imperativos. Jesus está chamando a igreja. Eu queria resumir isso aqui em 3 palavras de Cristo para essa igreja.
Primeira coisa que Jesus chama a igreja é uma volta para a palavra, né? Para a palavra de Deus. Olha o versículo 3, ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, o reavivamento, não existe reavivamento sem a palavra de Deus. Reavivamento é uma volta para a palavra. Então, muitas vezes a gente acha que o reavivamento é uma igreja vibrante, é um louvor extremamente acentuado, é a manifestação de dons, né? É uma igreja cheia de gente, né? A gente pensa que é muita oração quando o povo está orando demais, então está caindo um avivamento na igreja. Não, irmãos, o primeiro sinal de avivamento é uma volta do povo à palavra de Deus. Todo o tempo em que houve avivamento, o primeiro sinal, a primeira marca foi o povo de Deus se voltar para a palavra dele, né? Então é uma urgente volta para a palavra de Deus. Por isso ele diz assim: lembra do que vocês ouviram, né? No verso 3 ele diz aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então a palavra, a lembrança dos tempos em que a palavra estava sendo anunciada e pregada, que eles ouviram a palavra e receberam a palavra na vida deles no coração. Por isso ele diz: lembra-te, arrepende-te, né? É um momento de fazer uma opção em deixar as coisas do mundo e voltar para Deus. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? É um corte radical no estilo mundano que a igreja estava vivendo, sobre a influência que o mundo estava exercendo sobre a vida da igreja. Então, quando ele diz assim, para voltar, né, ele está dizendo para observar e obedecer a palavra de Deus. Então, não existe, irmãos, avivamento sem um retorno à palavra, sem uma busca da palavra. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra e orientado pela palavra e limitado pela palavra. Nada além da palavra. Então, a palavra de Deus, irmãos, é que produz vida. Então, quando o salmista no Salmo 119, ele fala sobre reviver várias vezes, sobre avivar várias vezes, e todas as vezes ele fala: segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, porque a palavra de Deus é que produz isso. Então não existe avivamento se não for por meio da palavra de Deus, né? Então, olha, inovações no culto festivo, muito louvor, uma liturgia mais aberta, obras abundantes, dons carismáticos, milagres, dons, sinais extraordinários. Tudo isso pode acontecer dentro do avivamento, né? Então pode acontecer, mas não são essas coisas que determinam o avivamento, né? O que determina o avivamento é o retorno, né? A palavra de Deus que no fim haveria falsos profetas, falsos sinais, milagres falsos, um monte de coisa falsa. E não é avivamento. Mas estava dentro da igreja. Sim. E se a gente pegar alguns avivamentos na história do povo de Deus, a gente vê, claro, né? Na época de Esdras, na época de Josias, né? Na época de Ezequias, na época de Asa, né? Todos esses avivamentos que teve no povo de Deus no passado, todos eles foram marcados por um retorno à palavra de Deus. Josias, irmãos, o povo tinha perdido a Bíblia. Se você estudar a história de Josias, você vai ver. Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade, né? E depois, mais tarde, ele promoveu uma reforma religiosa em Judá tão grande, irmãos, mas porque um dos sacerdotes achou o livro da lei do Senhor que estava escondido no templo. Pensa, irmãos, antes de Josias, nem a Bíblia eles tinham, nem a palavra de Deus eles tinham, se perdeu. Aí, o povo foi tão envolvido pela idolatria, pelas coisas do mundo, que esqueceram da palavra de Deus. E aí, quando acharam o livro, eles voltaram para o Senhor e houve uma reforma religiosa imensa na época de Josias. Na época de Esdras, irmãos, Esdras começou a ler a Bíblia, a palavra de Deus, para o povo reunido. Pensa, irmãos, às vezes a gente acha ruim o culto que demora, né? Diz o texto lá que eles começaram pela manhã e o povo em pé ouvindo a palavra de Deus, e foi lida a palavra de Deus até a tarde.
até a tarde. Aí depois que aconteceu isso, Neemias chamou o povo e disse assim: ó, agora vocês voltem para casa, né? Comem carne gorda, olha o churrasco aí, bebam bebida doce, diz ele, e alegre-se, porque esse é o dia que o Senhor fez, e nós temos que nos alegrar nele. Irmãos, avivamento produz alegria no coração do povo de Deus, alegria de poder servir a Deus, de poder estar servindo ao Senhor, andando com o Senhor. Então, olha, isso é produto de avivamento, mas através da palavra de Deus. Então, irmãos, um crente avivado é um crente que tem desejo de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de se orientar pela palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Nós sabemos que o crente está esfriando, você pode saber, sua vida está esfriando, irmão, quando você não tiver prazer de abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e se alimentar na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeiro alimento para a nossa vida. A Bíblia diz que ela é doce como o mel e o destilar dos favos. Por ela se admoesta os servos do Senhor, que guardaram os mandamentos do Senhor, a grande recompensa, diz o salmista. Não tem avivamento, irmãos, se não tiver uma volta para a palavra de Deus. Segunda coisa, irmãos, segundo sinal de avivamento, é uma vida de vigilância espiritual. Sardes caiu porque não vigiou. E a igreja agora está sendo alertada a vigiar para não cair o resto que ainda estava vivo dentro da igreja. Ele diz assim, ser vigilante. E ele diz assim, se não virei como ladrão à noite. Ninguém, irmãos, ninguém sabe a hora que o ladrão vem, não é? Jesus disse, se soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria a casa, não deixaria o ladrão entrar. Então, o ladrão vem justamente onde não há vigilância, irmãos. Onde não há vigilância. Interessante. E ele diz assim, vem à noite. Porque à noite, irmãos, é a hora em que as trevas encobrem os atos dos homens. O ladrão vem à noite porque ele vem oculto, para que ninguém perceba que ele está vindo. Sabe, irmãos, a frieza espiritual, ela vem justamente assim, ela vem na hora que a gente não espera. A gente vai deixando e as coisas vão assumindo o controle da nossa vida e nós vamos dando importância às coisas que não são tão importantes para a nossa vida. E aí, sem perceber, de repente, a gente já está frio na fé. Então, a palavra de Cristo é justamente isso, um avivamento vem quando há vigilância do povo de Deus, vigilância das coisas externas, das coisas do mundo, mas também vigilância, irmãos, do coração. O salmista pedia a Deus, Senhor, guarda o meu coração. Ele diz assim, que põe a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Então, é a palavra de Deus, irmãos, e a vigilância que produz um avivamento, porque nós estamos buscando de Deus e nós estamos atentos àquelas coisas que tentam nos afastar e nos distanciar do Senhor. Por isso, irmãos, os crentes fiéis precisam serem vigilantes e fortalecer aqueles que ainda estão sendo influenciados pelo mundo. Alguns membros da igreja de Sardes estavam sonolentos espirituais. Então, estavam dormindo espiritualmente. E por isso o inimigo estava achando uma brecha para poder atacar. Há crentes que estão dormindo espiritualmente também, são às vezes indiferentes às coisas espirituais, às coisas de Deus, não vibram com as coisas celestiais, com a esperança de vida eterna. Irmãos, quantas vezes nós vemos as pessoas tão envolvidas com coisa dessa vida, e não tem praticamente envolvimento nenhum com as coisas de Deus. Jesus falou que alguns sinais demonstrariam que estava próximo à sua vinda. Ele disse assim, quando vocês veem a videira florescer, então, ele diz assim, sabeis que está perto o verão. Ele diz assim quando vocês virem essas coisas, sabeis que está próximo o fim. As virgens, irmãos, as 10 sábias, e as 10 nécias, elas não caíram, elas não ficaram de fora, não foi porque elas não acreditaram que o noivo viria.
Elas foram. E elas estavam preparadas para receber o noivo. Por que elas caíram, irmãos? Porque elas não vigiaram na quantidade de azeite que tinha na vasilha. E aí quando elas olharam, o azeite estava acabando e elas saíram para procurar azeite. E o noivo veio. Né? Portanto, irmãos, aqui não se trata de não acreditar, mas se trata justamente de não se preparar. Né? Acreditar que Cristo voltará, todos nós que somos crentes, nós acreditamos. Mas e preparar para a volta dele? Aí é que é o problema. Né? Então, quem está dormindo espiritualmente é porque está achando que pode ser bem mais tarde, né? Pode acontecer bem mais tarde. E o terceiro aspecto aqui, irmãos, do avivamento é uma vida de santidade. Por isso ele diz assim, que havia pessoas aqui que permaneciam fiéis a Cristo, mas havia uma grande maioria que estavam vivendo com as suas vestiduras manchadas, né? sujas, né? Por causa das obras más que eles estavam praticando, a impureza espiritual, né? Imundanismo espiritual. E aí, quando ele diz aqui que esses que são fiéis, ele diz aqui que eles andam de vestiduras brancas. Olha aí, verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Então tinha um grupo lá que estava vivendo mesmo o avivamento, estava vivendo santidade, mas existia um grupo que tinha suas vestiduras manchadas, né? Manchadas pela impureza do mundo, pelas coisas que o mundo oferece. Então Jesus chama a igreja ao avivamento, dizendo: o avivamento é também um cuidado com santidade, né? Uma busca por santidade, né? As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Vestes brancas fala justamente de pureza espiritual. Aí, irmãos, então Jesus vem e mostra para a igreja que Ele é o dono da igreja, né? Ele é que tem os 7 Espíritos de Deus, Ele que tem as 7 estrelas na mão. Então a igreja é de quem? É de Cristo. Por isso Ele tem cuidado com a igreja, né? E aí agora vem as promessas. Olha o versículo 5, para a gente fechar, né? Versículos 5 e 6, ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Então está dizendo assim, aquele que permanecer, aquele que voltar-se para o Senhor, né, será vencedor, e ele será vestido de vestiduras brancas. E aí ele continua: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando ele diz de modo nenhum apagarei, ele não está dizendo que o nome pode ser apagado. Ele está só afirmando, né, que não vai acontecer, você vai permanecer. Então, o seu nome vai estar escrito e permanente no livro da vida. E aí ele continua dizendo, e diz assim: e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha, são 3 promessas aí. Primeiro, ele diz: vai ter vestidura branca. Segundo, o nome está escrito no livro da vida. E terceiro, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Não foi essa a promessa que Jesus falou para aqueles que são fiéis, quando ele diz assim: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. A confissão, irmãos, ela é verbal, mas ela pode ser também através do testemunho. Não apenas verbal, né? Não apenas dizer, né, que Jesus é Senhor da minha vida, mas viver como Jesus é Senhor da minha vida. Muitas vezes a gente pode nem estar falando, mas a forma que a gente está vivendo está justamente dando o exemplo e o testemunho de que nós somos servos do Senhor Jesus. E ele diz assim, que Ele vai fazer isso, né? Primeiro, Ele vai dar vestiduras brancas, Ele vai firmar o nome no livro da vida, e Ele vai confessar, né, diante do Pai que está nos céus. Então são 3 promessas. Aí ele encerra dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Interessante, né? Ouvir e escutar são 2 coisas totalmente diferentes, não é? Escutar, todo mundo que tem audição escuta,
né? A gente escuta barulho, a gente escuta um monte de coisa. Ouvir, nem todos ouvem. Porque ouvir, irmão, significa dar atenção àquilo que está se falando, né? Escutar, eu posso escutar e pronto, passou, né? Mas ouvir, não. Então, quando ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça, ele não está dizendo assim, quem tem ouvido, escuta, né? Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça, ou seja, presta atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque isso tudo que Jesus está falando aqui, ele está falando para o tempo que se chama hoje, o tempo que nós estamos vivendo. Hoje é o dia de ouvir, porque chegará um tempo em que não haverá mais possibilidade de ouvir, irmãos. Haverá um tempo em que a palavra de Deus será tirada do mundo. Então, não haverá mais possibilidade de ler e nem de ouvir a palavra de Deus. Depois nós vamos ver as duas testemunhas que está aqui no Apocalipse, aqui, depois nós vamos ver isso aí. Chegará um tempo, irmãos, em que a palavra de Deus será tirada. E aí, só aqueles que tiverem a palavra guardada no coração é que vão viver a palavra de Deus. Então, hoje é o dia que Deus nos chama, irmãos, para um reavivamento, para um momento de avaliarmos a nossa vida, de olharmos a nossa vida espiritual e ver como nós estamos vivendo, irmãos. Às vezes nós estamos contentando e seguros, porque nós já tomamos uma decisão por Cristo. Não, está tranquilo, eu sou crente, eu tenho certeza da minha salvação. Mas, irmãos, o texto está nos chamando a um reavivamento. Deus não quer uma vida assim, porque uma vida fria na fé, ela não apenas causa um mal para nós mesmos, mas causa um mal também para a vida dos outros. Uma igreja viva é uma igreja operosa das coisas de Deus. Uma igreja que tem apenas aparência é uma igreja que causa mais estragos. Nós podemos citar um exemplo para concluir, citar um exemplo que Jesus falou dos fariseus. Lembra? Jesus falou assim que os fariseus, eles rodeavam a terra para fazer um prosélito, para fazer um que não era de nacionalidade judaica ser como um judeu, né? E aí diz assim, mas depois de feito, o torna muito pior, um membro do inferno do que vocês mesmos. Ele diz que eles não entram, os fariseus, eles não entravam e aí nem deixavam os outros entrar, por causa da falta de vida com Deus. Deus não quer apenas aparência, Deus quer uma vida vibrante com Ele, né? Hoje a carta de Sardes nos chama a isso, uma vida com Deus, um reavivamento da nossa vida com Deus, um momento de avaliar e um momento de buscarmos o Senhor e estar mais perto do Senhor. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente passou, eu fico assim, pensando tanta coisa, que ouve tanta coisa, e a gente é muita coisa, tudo leva a um denominador comum, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que têm sede, tem outros que não têm, né? Sede e fome. E parece que a igreja ela tem que produzir o fruto, né? Porque a igreja também talvez ela fica só ali, né? Ela tem uma missão de Sim. lançar para o mundo, né? Aí, E são as duas coisas, né? O pastor Jeremias usa a expressão para dentro e para fora, né? Uma igreja é uma igreja do Senhor Jesus, é a igreja que cresce para dentro e é uma igreja que cresce para fora. É uma igreja que traz pessoas para viver, mas é uma pessoa também que cresce, é uma igreja também que cresce internamente. Crentes crescem, amadurecem, né? Não adianta pegar só um lado da coisa, né? Então, uma igreja que cresce só externamente, só de fora para dentro, né? De fora para dentro, é uma igreja que incha, né? Mas às vezes não frutifica, né? essa questão também da pessoa individual,
Espírito Santo, porque tem pessoas que não têm a informação que o outro tem, né? Então, é igual como fala aqui, sem amor, é como símbolo do bilhetinho. Né? Tem pessoas que têm satisfação em ouvir, em participar, estar no meio, né? E tem pessoas que não incomodam isso, não faz diferença nenhuma, né? Pois é, mas aí tem alguma coisa errada, não tem não, senhor Jonas? E um crente que não tiver prazer em louvar a Deus, em ler a palavra, em orar, né? Então tem alguma coisa errada. Então, é para esse que o Senhor está falando na carta. É esse que está vivendo dentro da igreja, mas não está tendo prazer de fazer. Eu disse para a pregação aí, sinceramente, essas coisas aí, sobre nada de espiritual. Aí não tem jeito, né? Eu lembro do senhor falando que o maior objetivo, né, do inimigo não é impedir a gente de vir da igreja, é de conhecer a Deus. Né? E no livro de Mateus fala que o inimigo ele tenta o tempo inteiro roubar a semente, arrebatar a semente que Deus vai lançando. Então, quando o senhor ministra a palavra, a gente ouve uma pregação, nós temos que tomar posse daquela palavra e aplicar ela na nossa vida, porque o inimigo vai tentar o tempo inteiro roubar ela do nosso coração, nos mostrando quem nós somos. Você pecou, você fez isso, essa palavra não é para você. Eu contei aqui uma história, não sei se eu contei, foi na escola dominical, mas do reverendo Hernandes. O reverendo Hernandes era pastor em Vitória e ele era novo pastor em Vitória, né? Aí dizer que teve um culto lá em Vitória, num dia da igreja lá, aí chegou uma senhora com mais ou menos umas 10 pessoas juntamente com ela, na igreja. E chegou e assentou lá na coisa e fez chegar um bilhetinho para ele, lá no púlpito. Ele estava no púlpito, ele pegou o bilhete. Quando ele olhou o bilhete, estava escrito assim: o Espírito Santo mandou dizer para o senhor que tem uma palavra para a igreja hoje aqui, através de mim. A mulher falando, né? Através de mim tem uma palavra aqui para a igreja. E ele pegou o bilhetinho, pôs no bolso e continuou pregando, né? Terminou a mensagem, aí deu a bênção e foi para a porta. Quando ele chegou na porta, o pessoal veio cumprimentando e chegou essa senhora. Aí ela era uma denominada pastora, lá de uma denominação lá em Vitória. Aí ela chegou para ele e falou assim: o senhor hoje impediu o Espírito Santo de falar à igreja. Aí ele virou e falou assim, é difícil ver o reverendo Hernandes nervoso, né? Aí dizendo que virou para ela e falou assim: aqui, deixa eu falar uma coisa para a senhora está equivocada. O Espírito Santo falou, acho que a senhora que não ouviu. Ele falou o tempo inteiro aqui no culto. Então, se a senhora achou que não falou, foi a senhora que não ouviu. Né? Porque o problema é justamente esse, né? Às vezes assim, a mensagem é pregada, anunciada, independente da pessoa que está na frente. Mas quem tem que ouvir? Por isso ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Né? Fala também que a Bíblia fala também, num certo sentido, que Deus de vez em quando dá uma sacudida nas pessoas, para as pessoas acordar, né? Porque a pessoa está vivendo relaxadamente e quando Deus preserva o seu filho, ele tem o método dele de agir com a pessoa. De mexer, né, seu Jones? Balançar e chamar, né? Amém, gente? Vamos ficar em pé? Então, semana que vem, irmãos, é o primeiro domingo. Então, semana que vem nós temos culto, né? Com ceia, tá? Na próxima semana. Aí depois nós voltamos ao estudo, tá? Então vamos receber a bênção e vamos encerrar. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, tenham um bom dia, e às 18 horas nós temos culto.